Clique em Hora da História para tocar a história do livro. Clicando em Pintando o livro, você poderá colorir diversas cenas da história. A atividade Acerte a Cena o ajudará a lembrar-se da sequência da história. Clique em Jogo dos Erros e divirta-se encontrando as diferenças das figuras apresentadas dentro de um tempo limitado. Quadro de desenho. Divirta-se fazendo seus próprios desenhos da história ou de qualquer outra coisa. Monte uma imagem com várias peças em quebra-cabeças. Clique em Principal a qualquer hora para voltar à tela principal. Clicando em Som, você poderá ligar ou desligar o som de fundo. Clique em Sair para sair da história. Clique em Seguinte ou Anterior para avançar ou voltar. No ícone Painel, você poderá ocultar ou mostrar o painel inteiro. Era uma vez um lenhador que morava com sua segunda esposa em uma pequena casa às margens de uma floresta. Ele tinha 2 filhos, um menino chamado João e uma menina chamada Maria. Eles eram muito pobres e mal podiam comprar alimento suficiente para todos. Para piorar ainda mais a situação, a terra onde viviam tinha sido atingida pela fome. A cada dia que passava, a fome ia aumentando. Certa manhã, a mulher do lenhador lhe disse que não havia mais dinheiro para comprar comida para todos. Ela sugeriu que ele abandonasse as crianças na floresta. O lenhador ficou pasmo ao ouvir aquilo e recusou de modo firme. Jamais! Os animais selvagens os farão em pedaços, ele disse. Mas sua mulher insistiu e o lenhador, por fim, concordou, mesmo relutante. Maria estava sentada no quarto ao lado e ouviu a conversa de seu pai com a madrasta. Com medo, ela correu para João e contou-lhe tudo. "O que vai acontecer conosco agora?" ela perguntou. "Não se preocupe, irmãzinha. Vou pensar em algo para nos proteger", disse João, confortando-a. Mais tarde, quando seus pais estavam dormindo, João saiu e juntou um monte de pedrinhas. Ele tinha um plano para salvar-se junto com sua irmãzinha. No outro dia de manhã, a madrasta os acordou dizendo: "Levantem, crianças, temos de ir à floresta juntar lenha." Com medo, João e Maria se aprontaram. Sua madrasta deu a cada um deles um pedaço de pão e disse que o guardassem até a tarde, pois não havia mais. Então, logo partiram para a floresta. João caminhava um pouco mais atrás de seus pais e Maria, pois estava jogando as pedrinhas para marcar o caminho. Quando chegaram ao meio da floresta, o lenhador acendeu uma pequena fogueira. "Sentem-se perto do fogo, crianças. Vou cortar um pouco de lenha e logo estarei de volta", ele lhes disse. As crianças ficaram esperando seus pais por um longo tempo, mas eles não voltaram. Quando deu meia-noite, Maria entrou em desespero e começou a chorar. João, então, disse à pobre Mariazinha: "Silêncio, não chore. Vou levar você de volta para casa." João segurou a mão de Maria e a levou por uma trilha no meio da floresta. Maria viu ali no chão pequenas pedras que brilhavam como moedas de prata ao luar. "Vamos seguir essas pedrinhas que chegaremos à nossa casa", João disse a Maria. Assim fizeram e assim aconteceu. "Que bom vê-los! Achei que tínhamos perdido para sempre", disse o lenhador, muito contente. A madrasta, porém, ficou muito zangada, mas tentou esconder sua ira. Depois de alguns dias, a família estava passando fome de novo. A mulher do lenhador pediu mais uma vez ao seu marido: "Temos somente mais um pão pequeno. As crianças têm de ir para a floresta, senão nós iremos morrer de fome."
Ela continuou insistindo até que ele finalmente concordou outra vez. As crianças a ouviram falando isso e ficaram arrasadas. Naquela noite, a madrasta trancou-os no quarto deles, assim não puderam juntar pedrinhas. Na manhã seguinte, João e Maria receberam um pedaço de pão antes de irem para a floresta. Ao seguirem pelo caminho dentro da mata, João partia pedacinhos de pão e os jogava no chão. Outra vez, seus pais os deixaram no meio da floresta e não voltaram mais. Pouco tempo depois, começou a escurecer. "Desta vez nós vamos certamente morrer", disse Maria. À noite, as crianças foram tentar seguir a trilha de volta para casa, mas acabaram entrando cada vez mais na floresta. Todas as migalhas que João tinha deixado para marcar o caminho de volta tinham sido comidas por pássaros. As crianças vaguearam sem rumo pela mata. De repente, João gritou: "Veja, Maria, uma casa!" Os dois ficaram muito contentes e caminharam em sua direção. Quando João ia bater na porta, Maria lhe disse: "Olhe, João, a porta é de chocolate e as janelas são feitas de bolo." As crianças andaram em volta da casa e viram que ela era feita de bolos, pães e chocolate. Eles ficaram surpresos ao ver aquilo. "Coma tudo o que quiser, Maria", disse João. E então, os dois que estavam famintos começaram a comer os pedaços do telhado e das janelas. Enquanto as crianças estavam ocupadas comendo, uma velha saiu daquela casa. João e Maria se assustaram ao vê-la. João implorou para ela dizendo: "Por favor, perdoe-nos. Não comemos nada desde ontem", ele continuou. "Não se preocupem, pequeninos. Eu cuidarei de vocês", respondeu a mulher. Ela então os levou para dentro da casa e lhes deu comidas deliciosas e camas confortáveis para dormir. João e Maria, que estavam exaustos, logo adormeceram. Na verdade, aquela velha era uma bruxa que atraía as crianças para sua casa e depois as devorava. Quando viu que as crianças estavam dormindo, ela pegou João e o trancou no porão. Depois acordou Maria dizendo: "Acorde e comece a cozinhar comidas gostosas para o seu irmão. Eu irei engordá-lo para depois devorá-lo." As pobres crianças ficaram tremendo de medo, mas não havia nada que pudessem fazer. Elas estavam presas. A bruxa malvada obrigava Maria a fazer todo o serviço doméstico e também a cozinhar para João. Todos os dias, a bruxa ia ao porão ver como João estava. Quando o via, ela costumava dizer: "João, deixe-me ver o seu dedo para saber se você está gordo ou não." Mas ele esticava um pequeno osso em vez de o dedo. A bruxa, que tinha visão fraca, não conseguia notar a diferença. Depois de alguns dias, ela ficou muito zangada e decidiu devorar João daquele jeito mesmo. "Coloque uma panela de água para ferver. Hoje vou cozinhar seu irmão e devorá-lo", ela disse a Maria entrando na casa. A menina ficou desesperada e pediu: "Oh, meu Deus, por favor, salve-nos dessa malvada bruxa velha." Enquanto isso, a bruxa disse a ela: "Vá até o forno e veja se está quente ou não." A bruxa pediu aquilo porque era muito astuta e queria comer Maria junto com João. Maria entendeu o que se passava na cabeça da bruxa e lhe disse: "Não sei como abrir o forno. Por que você não me mostra como é?" A bruxa resmungou um pouco e foi até o forno. Maria estava esperando por aquela oportunidade. Quando a bruxa abriu a porta do forno, Maria rapidamente a empurrou lá para dentro e fechou a porta. A bruxa malvada pereceu ali no calor do forno. Maria, então, correu até o porão e soltou um irmão. Os dois se alegraram por estarem livres daquela bruxa. As crianças, então, pegaram todas as joias do baú da bruxa e foram para sua casa. Eles andaram pela floresta por algumas horas e, por sorte, acharam o caminho de volta. João e Maria foram correndo felizes para sua casa e gritaram:
Papai, papai! Quando o viram de pé do lado de fora. Seu pai os abraçou alegremente e sua madrasta lhes pediu perdão. Com as joias que tinham levado, eles conseguiram ter uma vida mais confortável e viveram felizes todos juntos. Pintando o livro. Selecione a cor que desejar ou arraste as 3 barras na palheta de cores. Acerte a cena. Este é bem fácil. Leia o texto e clique na imagem correspondente.
Parabéns! Você ganhou! Jogo dos erros. Parabéns! Você ganhou! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Quadro de desenho. Divirta-se fazendo seus próprios desenhos da história ou de qualquer outra coisa. Arraste a barra de espessura para ajustar a espessura do pincel. Arraste as barras de cores para criar uma nova cor. Arraste a barra alfa para ajustar a opacidade do pincel. Clique na borracha para apagar o quadro. Quebra-cabeças. Este é para testar sua mente. Faça uma imagem com várias peças de quebra-cabeça. Caso precise de ajuda, clique e segure o ícone Ajuda para ver a imagem completa. Segure a peça e coloque-a no lugar correto. Avance para outra imagem quando tiver terminado esta.
Parabéns! Você ganhou! Parabéns! Você ganhou! Parabéns! Você ganhou! Parabéns! Você ganhou!